Salve, galera! Bora para mais um fim de semana de Campeonato Brasileiro, a volta do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter os jogos aí dos times do Sul, né? Jogaram nesse meio de semana, o Grêmio venceu muito bem por 4-0, já o Internacional perdeu em casa por 2-1 de virada. Então os times vão ter alguns confrontos difíceis nesse fim de semana. A gente vai dar passada em todos os jogos e vamos montar também um time base para essa rodada. Então se você é novo aí no canal, deixa o seu like, se inscreva e vamos embora aí pro vídeo. Então esse mês terminou, né? Apenas duas rodadas, foi o meu pior nível aí desde quando eu comecei a jogar cartola, tá? Prata 2, né? A gente fez 76 pontos na rodada 6, 49 na rodada 5. Nem foi duas pontuações tão difíceis, mas como o pessoal joga tiro curto, passa de 100 pontos, a média vai lá em cima. Então a rodada vai fechar sábado às 16 horas. Primeiro confronto, Grêmio e Bragantino. O Grêmio jogou muito bem no meio de semana, é favorito no meu ver, mas o Bragantino não é time bobo, tá? O Bragantino é um time que marca gol todo jogo. Outro jogo às 16 horas, a gente vai ter Vitória e Atlético Goianiense. O Vitória também é favorito para vencer essa partida. O Mateuzinho tá jogando muito bem, tem chances de gol e assistência, o olho nele. O Atlético Goianiense ainda não mostrou nada ainda nesse Campeonato Brasileiro e tá ali na 19ª colocação com apenas um ponto. Então aqui é o Vitória favorito. Fluminense e Juventude, a gente teve um Fluminense passando um pouco de dificuldade, principalmente na parte defensiva. O Fluminense parece que não tem zagueiro. Felipe Melo improvisado, então o Fluminense tá tomando muitos gols. Não dá para confiar tanto. Só que o Marcelo tá jogando muita bola, marcou um golaço contra a Alianza Lima. E aí na parte defensiva, vamos ver se o Manuel joga. Aí dá para fazer uma apostinha nele. No meio de campo, o John Ares é o cara sensacional, né? Que sempre acha um passe ali, um gol, uma assistência. Então, ele é um jogador que não tem como deixar de fora. E também no ataque temos o Germancano. Passou em branco novamente. Tem o John Kennedy tentando pegar espaço. Vamos ver ali, a minutagem dele está abaixo. Mas o Germancano pode fazer gol a qualquer momento, então é difícil deixar ele de fora. Cuiabá Internacional, jogo teoricamente aqui um pouco under, né? Um jogo para poucos gols. O Internacional é favorito para esse confronto, né? Mas, como a gente viu no meio de semana, ainda está aquele oscilando muito. Talvez os caras ainda não estão muito entrosados. Volta do Ener Valencia. Então, o time internacional está com um time muito bom, mas ainda não entrosou, no meu ver, essa nova escalação. Aqui a gente tem também Corinthians e Botafogo. Um jogo também under, um jogo para poucos gols. Na parte defensiva, eu gosto aqui do goleiro do Corinthians, lateral do Corinthians, o Hugo. Tem o Mateuzinho, estão produzindo média básica. A zaga do Corinthians como um todo, os caras estão vindo bem. O Kaká, o Félix Torres estão por incrível que pareça, né, o Corinthians, depois que acabou o estadual, deu uma crescida, principalmente na parte defensiva, com a entrada do Kaká. Então, um cara muito bom defensivamente. E o Botafogo, jogando como visitante, não tá lá aquelas coisas ainda esse ano. Então, assim, dá para pegar um SG do Corinthians. Atlético Mineiro e Bahia, um jogo bom para over goals. O Bahia é um time que está lá em cima, primeiro, segundo colocado, né, com 13 pontos, empatado com o Atlético Paranaense. E na sétima colocação, a gente tem o Atlético Mineiro ali com 9 pontos. Hulk, Paulinho, Scarpa, os caras estão jogando muito, né? No meio de semana, o Hulk fez 16 pontos aí pelo jogo da Libertadores, teve finalização na trave, fez gol. Então, olho no Hulk. E o time do Bahia, né, capengando um pouquinho, acabou perdendo nos pênaltis, 0-0 ali na Copa do Nordeste. E o Bahia, no meu ver, tem que mostrar um jogo aqui bom e a parte de meio de campo vai ser truncada. Vasco e Flamengo clássico também domingo às 16 horas. Aqui é um jogo clássico, a gente sabe, né? Não tem favoritismo. A gente sabe que o momento atual do Vasco é 24 derrotas e o Flamengo vem um pouco melhor, né? Por mais que tenha vencido no último jogo contra o Milionários 4-0, não vinha fazendo muitos gols. Então a gente olha a parte defensiva ali, ofensiva, o Pedro, defensivamente o Ayrton Lucas saiu machucado, então deve jogar um Vina, um Léo Pereira. Olho nesses caras que pode ser um diferencial. De La Cruz e Arrascaeta são nomes muito visados, né? E como é clássico, eu acho que dá para deixar de fora. Criciúma e Palmeiras, o Palmeiras que é favorito para esse confronto, Criciúma 14º colocado, apenas 5 pontos, surpreendeu o Vasco naquela rodada e depois acabou também o time do Criciúma. Apesar que só teve 3 jogos, tá? O Criciúma no Campeonato Brasileiro, uma vitória e 2 empates. E tomou apenas 4 gols. Aqui, Rafael Veiga, pode ser a despedida de Hendrick também, um bom nome para se olhar, mas o Veiga é o destaque aqui, o melhor peça ofensiva do Palmeiras para a gente escalar. E também temos São Paulo e Cruzeiro domingo às 18h30. O São Paulo de Lucas Moura, né, que fez gol novamente, apesar de ter perdido o pênalti, tem Luciano jogando bem. Então, um jogo aqui que eu vejo também para over, no máximo 1,5, tá? Pode ser que tenham ambas marcam aqui, porque o Cruzeiro é um time enjoado e o Matheus Pereira tem tirado o SG da galera, então não dá para arriscar muito aqui no São Paulo. Fortaleza Atlético Paranaense para fechar a rodada domingo às 18h30. Jogo também bom para over gols. Fortaleza é um time que hora faz muito gol, hora não faz nada, né? Mas a gente viu aí no meio de semana acabou vencendo seu confronto. Tomou um gol no finalzinho ali, né? Mas o Atlético Paranaense é um time também que costuma marcar muitos gols.
aqui no meu ver, pela questão de estatística, é um jogo para pelo menos um over 2,5. Dito isso, bora escalar o nosso time, né? A gente já viu quais são os melhores confrontos para over goals, os melhores confrontos para postar defensivamente. A gente vai tentar colher as melhores peças e montar uma base para vocês aí. Então vamos começar a escalar o nosso time com a parte ofensiva. O primeiro atacante vai ser o Germán Cano, contra um Juventude, um potencial de gol. Tem apenas um gol aqui, né? Pelo Cartola, mas no brasileiro já tem 2 gols. É um cara que não está com uma média básica muito alta, mas o potencial é grande nessa partida. O nosso treinador vai ser o do Corinthians, né, que tem potencial de SG, a parte defensiva está pontuando muito bem, então com certeza se segurar o SG vai fazer mais que 5 pontos. Nosso segundo atacante e nosso capitão vai ser o Hulk. Hulk, por igual eu falei, fez gol no meio de semana, produziu média básica, no brasileiro ainda não marcou seu gol, eu acho que está na hora de poder desencantar. Vem de 2 assistências, né, nas 2 rodadas que ele fez ali 7 pontos, tem um cartão amarelo, e a média dele como mandante está de 7 pontos, se fizer um gol estoura, Hulk muito difícil de deixar de fora. Terceiro atacante, Pedro do Flamengo. Eu acho muito difícil deixar o Pedro de fora, por mais que seja um clássico. O Flamengo depende do Pedro para fazer os seus gols. A gente vê nos últimos jogos aí do Flamengo, né, do Copa do Brasil e também Libertadores, quem fez gol foi o Pedro. O Gabigol não tem ganhado muita minutagem, então a gente não tem que se preocupar muito com isso. E por ser clássico, o Flamengo precisa vencer, então vai querer ele colocar o time para frente. Então, aqui por enquanto a gente vai com uma peça ofensiva do Flamengo com o Pedro. Agora, para fazer a duplinha com o Hulk, a gente vai com o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa é um cara que tem produzido bastante média básica nos últimos jogos, né? Ele vem de 3 pontuação muito boa, né? Passando os 10 pontos. E acredito que é o homem de bola parada e pode participar com gol e assistência contra o time do Bahia. Então comentar também, no ataque você está mais 2 nomes, além desses 3 que eu escalei, que tem muito potencial, que é o caso do Paulinho, é um jogador de média básica, e o Wesley do Internacional. São os 2 nomes por fora desses 3 atacantes que têm um potencial de poder entrar no meu time. Mas fora isso, por enquanto a gente vai com esses 3 centroavantes com potencial maior. Como eu falei, o Scarpa é uma baita opção. A gente vai para fechar para esse segundo meio de campo, Rafael Veiga, né? Uma peça ofensiva do Palmeiras. Acho essencial ter. O Palmeiras não tem vindo jogando muito bem nos últimos jogos, mas é aquele negócio. Às vezes pode entrar e fazer 2, 3 gols e estourar a pontuação dos caras. E o Veiga é o cara da bola parada também, né? Então o Veiga ficaria esse nosso segundo meio de campo. E para fechar nosso trio, John Arias, um cara que tem produzido muito da média básica, não tem passado dos 5 pontos toda rodada. Esse aqui é unânime, galera. O Veiga e o Scarpa não é unânime, assim, porque a gente tem outras peças do gol, vou falar daqui a pouco. Mas o Arias tem produzido muita média básica. Fluminense, 17º colocado, precisa começar vencendo o Campeonato Brasileiro. Então aqui é uma grande chance para o Fluminense estourar sua pontuação ofensiva. E John Arias pode participar com gol, assistência e deslanchar. Se tiver ele, se não, você não tiver ele, limitar dificilmente você vai conseguir apanhar os caras da frente novamente. Então, além desses 3 meios de campo, a gente tem o De La Cruz, um jogador de média básica, que tem vindo muito bem nos últimos jogos do Flamengo. A gente tem o Mateuzinho do Vitória, que tem produzido também bastante média básica, tem participado com gol e assistência. Esses 2 nomes correndo por fora, além desses 3 que eu escalei, no meu ver, está mais em pauta. Não tem como não olhar também, né? A gente não falou na parte ofensiva, mas meio de campo do Grêmio, a gente tem Cristaldo, tem o Soteldo aqui no. É porque no Express o Soteldo é meio de campo. Tem Cristaldo e Soteldo que estão jogando muito bem na parte ofensiva do Grêmio. Também são 2 nomes que surgem para correr por fora. Então, o olho também nessas peças ofensivas do jogo do Grêmio. Como aqui já tinha as bases já estavam montadas, eu não vou mexer em nada por enquanto, né? A gente vai guardar a escalação do fim de semana. Na parte defensiva, a gente começa com o Manuel na zaga, questão de cartoletas, né? Então, acabei escolhendo um defensor que tinha um potencial de SG, não sei se ele vai para jogo também, mas aqui acredito que vai sim, em um zagueiro 360 a custo-benefício é o melhor que eu achei. Segundo zagueiro nosso, Gustavo Gomes do Palmeiras, o Xerifão tem 5 desarmes, 3 SG conquistado do Palmeiras nesse brasileiro, e aqui tem difícil SG contra o Criciúma, mas tem um potencial de produzir bastante aí, o scout básico. Marcelo, nosso primeiro lateral, o Marcelo que fez um golaço no meio de semana contra o Alianza Lima, é um cara que chega bastante à frente, participa com gol e assistência, vai ser o nosso lateral. Aqui eu não digo que é unânime não, mas é uma boa opção. Marcos Rocha para nós fechar a lateral, porque não deu para colocar o Piquerez por causa das cartoletas, mas entre Piquerez e Marcos Rocha, tivesse um pouco mais de cartoletas, ficaria com o Piquerez, que é um cara que chega mais à frente, né? Mas Marcos Rocha é um cara que tem produzido mais desarme, então fica entre os 2 critérios, né? Se você quiser um jogador que tem um potencial maior de estourar, Piquerez, um jogador de média básica, Marcos Rocha. E o nosso goleiro vai ser o Rossi do Flamengo, tentando aqui cercar, né? Porque o Vasco vai atacar muito bem, vai chegar bastante à frente. A minha dúvida aqui no gol é entre Rossi e o goleiro do Corinthians, né? Tem uma peça defensiva do Corinthians. Eu cogitei colocar o Kaká na zaga, mas ainda não está muito cedo para definir. Então,
Quem quiser acompanhar, né, esse meu time, é só me seguir lá no Instagram, que é Golden Fishman. Então, o meu time vai sair lá no Instagram e também pelo Telegram. O link está na descrição do vídeo. Se você quiser receber o meu time antes da galera lá no Telegram, você não paga nada, é o grupo free, beleza? Então, muito obrigado a todos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tirado alguma dúvida de vocês referente a alguma posição que vocês estão muito cabreiro para poder escalar. Então, muito obrigado a todos e fui!